Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com essa live Desmistificando o Atendimento Online e o pessoal já está chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Eu já vou chamando a colega que vai estar conosco aqui nesse bate-papo. É um bate-papo informal. Hoje nós temos um dia lindo de sol, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo no mundo e com as pessoas. É um momento que a gente precisa se dedicar aos espaços, ao que podemos fazer para contribuir com esse mundo melhor. Eu vou ver se a colega Kelly já está aqui para chamá-la. Acho que ela chega daqui a pouquinho, ainda não chegou. E é um prazer estar aqui. É um tema que foi escolhido por nós com muito carinho. E a Kelly entrou agora, eu já vou chamar a colega. Estamos aguardando então a Kelly chegar. Estou vendo bastante gente conhecida, já temos 10 pessoas. Olá, Kelly! Olá, boa tarde, Boa Beatriz. tarde! Tudo bem, colega? Tudo bem e Tudo contigo? bem. Nós já começamos com um número bom de pessoas conhecidas que estão nos acompanhando, né? É sempre um prazer a gente poder entrar nesse contato da forma online que nós estamos fazendo agora. E, e a gente vai conversando então, esperar o pessoal chegar um pouquinho, que eu quero te apresentar, né? Eu E tive uma questão técnica. O que aconteceu? diga, Eu me esqueci de adicionar o Instagram Beatriz Braganhola Advocacia no Kelly Melinha Advocacia. Portanto, eu gostaria de transmitir a live no sim, perfil advocacia e acabou tendo esse contratempo, mas não tem problema nenhum. A live ficará certo. gravada no perfil da Beatriz Braganhola Advocacia. E isso, meu perfil E, profissional também, isso. e para a próxima live eu terei consertado essa questão técnica, né? Não tem problema que o pessoal vai nos encontrar, não vai ser essa a dificuldade, né? E, Sim, então é isso. E são as coisas que o online e que as novas experiências nos trazem, né? é. São essas experiências. Muita gente possivelmente também vai entrar no meu pessoal, que é um Instagram que as pessoas gostam de acessar e que tem uma comunicação. E o profissional, às vezes, até pela nossa rotina, nós duas até comentamos isso, que a gente às vezes não tem tempo, muitas vezes para se dedicar, para postar alguma coisa, publicar. E ontem eu até comentava daquela pessoa que fez um contato comigo por indicação e perguntou na mensagem do WhatsApp quais são as suas credenciais, doutora, né? Do jeito dele, porque ele não encontrou na rede social o perfil, o currículo, enfim, né, dessa indicação. Mas assim, né, o pessoal que está chegando agora, é um prazer enorme. Estou vendo vocês ali nas mensagens. A gente pretende, ao final, responder alguns questionamentos que vocês, em outro momento, vão mandando para a gente. E eu vou aproveitar, então, que a gente já está aqui aguardando o pessoal chegar e começar essa leitura, dizer assim que é um prazer enorme estar aqui com a doutora Kelly Menin, advogada, uma especialista na área de direito previdenciário, uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração por ela. Há uma característica, um detalhe em especial, que ela foi minha aluna na Faculdade de Direito da UPF, na minha área de especialidade, né, que eu sou de Direito de Família e Sucessões. E ela, desde o início, sempre demonstrou uma aluna atenta, dedicada, estudiosa. E eu sei que isso se transportou para a vida profissional dela. Tá? Então, também começar com o pé direito, essa primeira live, com uma pessoa que eu tenho um carinho tão grande. Ainda mais quando eu vi ela aqui em Porto Alegre, assim, uma advogada muito bem colocada no seu espaço. Então, a Kelly, que está conosco hoje, ela é uma advogada que está há 14 anos já atuando. Ela é pós-graduada em Direito Previdenciário. Ela é especialista em aposentadoria especial de profissionais da área da saúde e em planejamento previdenciário. Ela também
é membro da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão Especial da Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul. Estamos dizendo aqui que está sem áudio. Isso, alguém responde se o áudio está ok? Alguém nos diz se tá possível de ouvir, se o pessoal está ouvindo. Eu não quis te interromper, Beatriz, mas... Pois é, vamos ver. Porque nós nos ver. escutamos, né? Eu te escuto. A gente está ouvindo. Por favor, As alguém duas que esteja com nos áudio. acompanhando, diga se... Obrigada. Ah, obrigada. Está normal. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Então, obrigada. Tá bem. Dirce também, as meninas lá do M7 já disseram, ótimo, que bom, tá bem. Então, que maravilha. Vejam que o currículo da colega Kelly ele é tão extenso, eu estou numa breve currículo aqui, mas eu serei rápida. Então, eu estava dizendo que a pessoa que não estava ouvindo, de repente está com fone, tirar do silencioso o celular, essas coisas acontecem até para a gente orientar, né? É verdade. Então, além disso, a Kelly ela é uma palestrante também e ela é parecerista na área dela, de direito previdenciário. Ela tem artigos científicos publicados e tem uma importante atuação, vejam bem, em emendas, em propostas de emendas na nossa reforma da Previdência Nacional e Estadual. Então, mais uma vez, reforçando que a gente está aqui com uma pessoa especialista na área para a gente desmistificar como é o nosso atendimento online. Então, nossa, que honra ouvir essas palavras, né? Ouvir a apresentação da Beatriz. Fico muito feliz, muito honrada. E então eu vou fazer a apresentação, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho muita admiração pela Beatriz Braganholo. Conheço ela, então, desde a época do início da faculdade, né? Tenho 14 anos de formada. Eu ingressei na época em que o curso de Direito tinha 12 semestres, 6 anos. Né? Então, verdade. Faz, então, 20 anos que temos um contato, né? Desde o início da época da universidade. Então, eu sou formada pela Universidade de Passo Fundo. E somos nós duas naturais de Passo Fundo. A Beatriz, o meu currículo perto do dela, né, gente? Brincadeiras à parte, a Beatriz é uma estudiosa, uma técnica muito dedicada e ela, acredito, né, que desde a tua formatura nunca paraste de estudar, porque, veja bem, ela é especialista, ela é mestre, ela advoga há mais de 20 anos na área de família e sucessões. Ela atuou como professora universitária na Universidade de Passo Fundo, nessas matérias, por mais de 10 anos. Atualmente, ela é membro da comissão do advogado do IBDFAM, né, Instituto de Direito de Família, e participa e integra também um grupo de pesquisa em família, sucessões e conflitos na URGS atualmente. E eu sei que ela tem diversos artigos publicados, artigos relevantes para a questão, a matéria que ela atua, artigos científicos, né, muito importantes, estudados pelos acadêmicos, publicados. E então esse é o mini currículo. A doutora também, a Beatriz também é parecerista, né? E esse é o mini currículo dela, porque realmente São não anos tem de estrada como também, né? Essa questão faz diferença no conhecimento da gente. Tem uma pessoa aqui que está nos dizendo que é uma honra ela acompanhar duas grandes mulheres e profissionais. Oi, eu tentei olá. trazer uma parte. A Dirce lá de Passo Fundo que está nos mandando esse oi aqui. Dirce, olá. A Candice também é colega de Passo Fundo, previdenciarista também, que honra, colega. Mas eu queria dizer que essa é apenas uma parte das credenciais trazidas, então, pela Beatriz Braganholo, credenciais profissionais, né? E nós estávamos conversando, né, Beatriz, sobre essa questão. Então, estamos sempre muito ocupadas, estudando, trabalhando, atendendo os clientes e temos realmente
pouco foco e dedicação na questão da divulgação, né, dos nossos trabalhos. Mas eu queria que tu começasses falando, Beatriz, até um pouquinho sobre o propósito dessa live, né, do porquê que nós pensamos em iniciar com essa live, fazer essa live, falar com as pessoas sobre isso, e também que tu já introduzisse como tu começou a atender de forma online. Tá certo. Então, assim, até um colega ontem mandou uma mensagem agradecendo pela oportunidade de ele poder assistir sobre isso, que ele estava com várias dúvidas. E aí ele depois colocou a mensagem de WhatsApp para mim, assim, me chama de doutora Beatriz, você é precursora, a nossa precursora, né? A colega foi precursora. Eu fiquei pensando de quando que eu iniciei e por que eu iniciei. Então vamos assim, muita gente, isso, muita gente está tomando por necessidade agora, diante dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo. E acho que a necessidade, ela sempre nos obriga, de alguma forma, a um crescimento, né? É bom quando esse crescimento acontece através de coisas boas, mas nem sempre são apenas coisas positivas que nos levam ao crescimento. Então, eu comecei com atendimento online já há bastante tempo, em torno de 2015. Por quê? Porque eu passei 5 anos viajando entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Eu ia a São Paulo 2 vezes por mês, basicamente a cada 15 dias, ficava alguns dias lá. E essa estada em São Paulo me fez assim aprender muito da advocacia que eu pratico. São Paulo, ele é um lugar que muitas vezes dá início a essas novidades, né? A essas coisas. São Paulo tem um olhar muito aberto à tecnologia, a como você pode contatar. Para você ter uma ideia, Kelly, quem está nos assistindo, uma época, que não vem ao caso o ano exato, mas eu fiz uma consulta ao AB porque meus clientes perguntavam assim, posso fazer o pagamento com cartão de crédito? E naquele momento, para mim, em São Paulo, a OAB já havia autorizado e eu fiz uma consulta no Rio Grande do Sul, né? Se isso poderia. E não, foi negado, dito que naquele momento não, isso não acontecia. Quer dizer, então, a gente tem essas diferenças entre os estados, né? E a gente tem que respeitar isso. Ainda mais quando se projeta e se atua em mais de um estado, se atua no país. Tá. Mas então, efetivamente, começou esse atendimento online. Eu fiz uma transição, eu tinha meu escritório já desde 2007, em Passo Fundo, né, quando eu iniciei lá, e permaneci com o escritório atuando, montado escritório físico em Passo Fundo até 2015. E aí teve um período que antecedeu que eu fiz uma transição a Porto Alegre para trazer a sede do escritório para cá e mantive os 2 escritórios. E os clientes de lá, eles acabavam dizendo que não queriam fazer uma troca de advogado, queriam manter o contato. Alguém está me dizendo aqui, doutora Kelly, desativa teu áudio, não sei. Agora, eu não sei. Não sei se é o fone, talvez, mas se a gente corrige. Eu não sei como desativar o áudio agora aqui, realmente. Não, acho que não é o áudio, eu acho que era... Deu certo agora? Tá sem eco? Tá, mas vamos lá. Então é isso. E assim, essa necessidade por manter os atendimentos também presenciais, acho que está dando bastante eco aqui. Deixa eu ver se é o fone. Será que é meu esse eco? Eu já sei. Não? Já sei. É o notebook perto. Então tá. Pode então, deixar. A gente aguarda um pouquinho e já vamos corrigindo isso. Enquanto isso eu tomo uma água. Tá. Vamos ver se melhorou agora. A gente continuar. Agora vai melhorar. Agora melhorou? Aqui não tem eco, diz a Dirce. Então tá. Bom, vamos lá. E aí, então, existiu essa necessidade para manter contato e atendimento, de fazer o atendimento online. Vejam bem, hoje, prioritariamente, o meu atendimento online, ele é por videochamada do WhatsApp, tá? É assim que, prioritariamente, eu atendo. Aquela época, ainda haviam outros entraves, era um pouco diferente.
Mas a gente vai conversar no segundo momento, eu vou comentar umas outras questões dessa forma, até para exemplificar quem está iniciando. Mas esses atendimentos, então, eles se baseiam, e assim eu fiz e deixei muito claro no início, quando as pessoas não conheciam, em absoluta confidencialidade. Ética, confidencialidade. Eu me preparei para isso, para ter um ambiente próprio para isso, né? Eu tenho um home office, hoje estou falando desse home office em casa de trabalho. Acabei nessas transições localizando muito mais o atendimento presencial dos clientes, que é sempre prioritário no meu escritório, no espaço que eu utilizo aqui em Porto Alegre. E as outras questões que a gente sabe que a gente tem muita demanda de preparo, de recurso, né? De concentração, de pesquisa, toda a parte que muitas vezes quem nos contrata não vê, né? A parte escrita, a parte de outros contatos, esta, na maioria das vezes, eu faço ela neste home office com muita tranquilidade, né? Então, isso é um detalhe e hoje nós temos um impacto significativo por outras razões também. Como que a gente desmistifica esse atendimento online? Bom, algumas semanas atrás, inclusive, teve uma sessão de julgamento virtual do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. E nessa sessão, contato prévio que fiz com as equipes, para proximidade antes do julgamento desses recursos, que eu atuei como advogada, e os gabinetes retornaram para o meu contato direto com os desembargadores, direto online, tá, gente? Eu não estou tão acostumada. E esses contatos, eles foram na forma online, cada um escolheu uma maneira, certo? Que é o que acaba acontecendo com os clientes. Para quem está nos acompanhando, o que é essa maneira? Existe hoje um chamado Cisco, é Cisco mesmo, C-I-S-C-O, Cisco, que os tribunais vão adotar de uma forma mais significativa, mas alguns desembargadores, exemplo, preferem Skype, outro próprio telefone, não precisa da visualização, responde por e-mail, doutora Beatriz, podemos marcar em tal horário, gabinete de contato. Então, tem várias formas. Tivemos uma outra experiência num dos gabinetes. Eu nunca revelo nomes também, gente, por questões éticas, nem de clientes, nem de quem eu atendo. Não. E essas pessoas me dizeram que não foi possível entrar naquele sistema, deu algum problema no computador delas. E aí, o que foi feito? A assessora pegou o WhatsApp pessoal dela, disse, posso contatar por WhatsApp? Pode, e a gente resolve, né? Então, assim, confidencialidade, atenção plena, sigilo, você me perguntou na minha experiência, o que faz com que alguém acabe entendendo que o online fica tão próximo? É por essa confiança que ele deposita no profissional, né? Então, se ele sentir que ele é atendido, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir e de conversar com as pessoas, e as pessoas cada vez mais percebem se isso é sincero ou não. E depois que a gente vai falar de como nós fazemos isso, né, nos nossos escritórios, fica claro também que se conectar com a pessoa e estar integralmente presente naquele tempo que você está prestando ou a consultoria, ou parecer verbal, ou contato em reunião com colegas, né? Que aí a gente vai pensar no Google Meeting. Eu não uso Zoom de rotina, só para reuniões que são exigidas, não eu que faço essa reunião, porque eu tenho informações das pessoas que me assessoram que ele não é seguro nessa instalação, então eu deixo ele num computador em separado, não no meu principal, e utilizo o Kelly para essas coisas. Mas, então, esse atendimento online, ele precisa, conforme a gente vai ver a seguir, ser implementado com muita urgência nessa demanda que o país está exigindo agora, que o mundo está exigindo, melhor dizendo. Então, oi, eu estou vendo que tem uma tia querida minha, tia Helena Braganolo, tá aí. Oi, tia, que prazer. Oi, Helena. Então, é isso. Nós precisamos implementar muito rápido. Eu estava até lembrando que a tia mora em Curitiba. Curitiba está numa situação agora complicada. E eu tenho processos de recursos em Curitiba também. Já estive lá várias vezes no ano passado, aquela capital linda que eu adoro.
E hoje, exemplo, o contato que eu faço com o gabinete de desembargador em Curitiba, ele tem, Kelly, uma peculiaridade. Eles têm um WhatsApp próprio, com números que foram divulgados pelo tribunal de lá, e nós conversamos com muita tranquilidade com a equipe de gabinete, nós advogados, com o desembargador, né? Então, não é nem valorizando nem desmerecendo um tribunal, mas o nosso próprio processo eletrônico, ele chegou mais tarde para a gente no Rio Grande do Sul, né? E com isso agora, eu também pensando, para não me estender demais, para a gente fazer um bate-papo, que a Kelly estava comentando esses dias que seria uma abordagem interessante. O fato das pessoas não terem procurado ou, às vezes, não encontrar o profissional que lhes atenda, porque esse profissional prefere, ao invés de preferir, ele apenas atende presencialmente, né? Não atende o advogado ou outro profissional que não atenda online ou que não encontre mecanismos para esse atendimento que não seja presencial, e os prejuízos que isso pode trazer ou traz, né? Eu gostaria que você, de repente, trouxesse isso para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, então estamos em sintonia, porque conversamos isso há alguns dias e depois não tocamos mais no assunto, mas Sim. eu estava bem pensativa sobre isso, porque de fato, apesar dos prazos estarem suspensos, o direito pode Os sim processos vir a físicos, precluir, né? Alguns, né? Vamos sim. supor, mas sim, dos processos físicos, alguns prazos estão Desculpe, suspensos. deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu, como trabalho com família e sucessões, eu não vi essa suspensão na maioria dos meus processos, né? Para mim é outro mundo pelas urgências, só fazer esse parênteses, né? Eu já mim, vou... não estão suspensos. Na sequência, eu vou falar sobre a questão da diferença da nossa realidade, porque eu atuo muito na Justiça Federal e administrativamente no INSS, mas primeiro eu gostaria de cumprimentar, né, duas pessoas. Primeiro, conselheiro da OAB, Carlos Fontoura, que estava desde o início da live, e depois eu vi ali a irmã Francine, que entrou, e agora temos a querida Fabiana Lang, também, muito atuante na OAB, querida colega, um prazer tê-los na nossa live, colegas. E, além disso, então, vamos continuar, né? Uma questão com relação à questão previdenciária é se o cliente implementou os requisitos e está aguardando a pandemia passar, hoje de manhã eu estava pensando, monetizando o prejuízo dele. Por exemplo, se ele tem uma renda teto do INSS, que é R$6.000, e ele pensa que não existe andamento nem administrativo, nem judicial, porque uma vez que implementar a aposentadoria dele, ela será devida desde a data da entrada do requerimento. Então, monetizando o prejuízo dele será o valor da média do benefício vezes o número de meses que ele demorou para entrar, fora que ele pode sim ter algum direito precluído, né? E eu gostaria de falar também sobre a questão, porque eu e o Carlos conversamos muito também, porque ele atua também como você na Justiça Estadual. Certo. E eu tenho ouvido de colegas, então, uma dificuldade em contatar algumas varas ou alguns servidores, eu não sei porque eu não atuo junto à Justiça Estadual, ao TJ e a comarca estadual, porque tudo que eu necessitei na Justiça Federal, eu fui atendida prontamente. Eu necessitei, olha só, de uma documentação de um processo muito antigo, uma questão que a juíza referiu de uma possibilidade de um caso de conexão ou uma experiência. Para linkar isso com o atendimento online dos tribunais, isso? Agora eu estou falando, estou linkando com a diferença, porque isso é uma questão que enriqueceu muito a nossa live, porque a Beatriz está trazendo a realidade da Justiça Estadual, e eu agora estou trazendo a realidade da Justiça Federal. Só para exemplificar essa questão, a juíza despachou solicitando
que eu comprovasse, que eu juntasse a cópia dos documentos, algumas cópias de um processo muito antigo, e esse processo ele era físico. Tramitou junto à Justiça Federal. Eu entrei em contato com a vara, né? O servidor me atendeu da casa, da residência dele, e prontamente eu ainda falei para o servidor: olha, eu sei que esse processo era físico, tem como conseguir essa peça, porque algumas peças que a juíza pediu seriam peças do advogado da parte, né? Que atuou naquela época. Ele: não, doutora, eu já aguarde que em 30 minutos estarei lhe enviando para o seu e-mail. E eu recebi prontamente. Então, essa é uma diferença também que eu tenho ciência, né? Então, realmente, e com relação à questão do atendimento online, também temos muita diferença, até, por exemplo, com relação à área que a Beatriz atua, tem uma questão bem complexa, a questão do sigilo, né? Sigilo e segredo de justiça. O segredo de justiça, porque a minha área não tem. Então, o que acontece? A minha área tem outras peculiaridades, como, por exemplo, a análise de toda a vida contributiva do cliente, a análise do que ele quer, né? Então, por isso que o atendimento, na verdade, o atendimento online, ele facilita tanto para mim como para o cliente. Na área previdenciária, ele é muito vantajoso, porque eu preciso primeiro ter acesso às informações que o INSS tem da vida dele. E se eu estou atendendo ele presencialmente, enquanto eu estou utilizando software de cálculo, analisando as contribuições dele, isso pode demorar 15, 20 minutos. Ele fica na minha frente parado, né? Olhando o WhatsApp dele, talvez tomando um cafezinho, mas não. Entendi. Esse envio de documentos prévios para você te auxilia. Então, como que eu organizo hoje o atendimento? Na verdade, eu já fazia isso, né? Fazia o quê? Eu já organizava, eu tinha que fazer um atendimento por telefone, um pré-atendimento, podemos chamar assim, né? Solicitando, então, os dados dele e fazendo algumas perguntas para que no atendimento presencial eu já pudesse fazer uma devolução de um planejamento para que pudéssemos tomar as decisões para o andamento. Olha que né? Interessante. Sim. Então, não sei interessante isso. Não quero te interromper. Não, mas o que eu queria trazer é que, de fato, essa questão que estamos todos vivendo agora, do isolamento, é uma questão complexa, uma questão difícil, mas temos que olhar o que ela nos trouxe de positivo, né? Então, eu vejo que existe muita resistência das pessoas em aceitarem esse contato virtual. Elas querem muito. Tem pessoas que ainda hoje eu atendo, eu converso e eu digo: é importante que tu me envies os documentos e podemos já dar entrada ao teu requerimento. Eu entendi. E a pessoa diz: não, eu quero atendimento presencial. Né? Então, isso fica... é desnecessário. Eu também, como foi muito bem trazido pela Beatriz, o atendimento também pode ser feito. Eu utilizo o WhatsApp na videochamada, mas 90% dos atendimentos eu faço por telefone mesmo, sem videochamada, só por ligação. Isso é uma coisa que me leva a refletir quando eu comecei, e poucas vezes, eu estou vendo aqui, acredito que seja colega, dizendo que tem sentido muita resistência, que as pessoas parecem desconfiadas. Pode ser. Eu posso falar da minha experiência, não sou cega a essa realidade, porque eu acabo trabalhando por indicação. As pessoas que vêm a mim não veem como rotina, são poucas que viram assim, alguma situação ou leram um artigo, acessaram de alguma forma na rede social, algum contato. E nesta indicação talvez já venha o elemento confiança.
né? Ao menos com quem indicou. E o direito de família e sucessões, quando vai envolver, para quem está nos ouvindo, questões de divórcio, de guarda, alimentos, pensão, inventários, tudo isso, ele às vezes dificulta que a pessoa vá até o local presencialmente. Nós temos, a gente que estuda, tanto eu quanto você, que conhecemos esses outros meandros da psicologia, né, psicanálise, sabemos que às vezes tem bloqueios e amarras e a pessoa começa a encontrá-lo, não se dá conta disso, mas uma série de desculpas para não chegar no presencial. Então você vê bem, hoje aqui em Porto Alegre, no escritório, mesmo quem mora aqui, muitas vezes faz um primeiro contato presencial, fazia na época antes da pandemia, e aí depois seguia nesses contatos online, por videochamada, algumas preferindo por Skype, né? Outro tipo de reuniões, quando é um grupo maior. Porque, claro, eu acho que nada substitui o presencial. Né? Você está em contato, próximo, identificar o que a pessoa está passando, acolhê-la, isso não. Mas há um elemento de que você também ter uma certa distância da pessoa pode trazer alguns benefícios para a consulta e para a fala. Né? Outras situações, eu não senti isso das pessoas se opondo tanto, mesmo clientes novos nesse período, que as pessoas têm me perguntado e eu tenho atendido. Talvez a maneira como eu encontrei seja essa de informar tudo previamente. Então eu tenho contato de telefone, que é o geral fixo do escritório, né? Que enfim, secretárias fazem essa rotina de um bom encaminhamento com o recado. Procuro, já dando, exemplificando, né, Kelly, isso que a gente falou de comentar como que faz. Procuro sempre no mesmo dia dar um retorno, quando estava no local, ou não podendo atender no momento, estando atendendo outra pessoa, mas dar esse retorno. O meu trabalho sempre foi bem personalizado. Eu cuido desse WhatsApp que eu divulgo, né, do meu número de telefone celular profissional, que ele é separado do meu pessoal, e eu dou um retorno, e nesse retorno a pessoa muitas vezes já começa a tentar, assim, buscar já esclarecer, já na consulta por escrito. Mas eu, desde o início, quando eu comecei a advogar, eu sempre cobrei um valor de consulta pelo meu trabalho e acho que a gente tem que preservar esse respeito pelo cliente, né? O pessoal de outra área hoje chama assim de entregar esse resultado. Então não é fazer uma promessa, você está cobrando e está fazendo um atendimento, uma consulta, é concentrado, é sentir estar preparado para prestar essa consulta, esse parecer, né? Isso é essencial. E nesse tempo, então, essas pessoas fazem contato e eu já informo. Normalmente a pessoa diz, a senhora atende nessa área, eu estou com situação assim de família, meu pai faleceu, eu tenho que fazer um inventário, ou eu vivia... A pessoa não sabe definir as palavras, mas a gente que tem experiência, né, na área, acaba já, quem é da área já entende o que a pessoa está buscando. E aí é uma consulta, um atendimento online. E eu te digo que o que eu acabo ouvindo das pessoas, e isso para todo mundo que está nos assistindo aqui, que talvez seja de outras áreas, as pessoas acabam às vezes tendo receio, constrangidas e dizer assim, isso, nada substitui o olho no olho, concordo. Mas as pessoas acabam sentindo constrangidas e dizer, eu só quero uma consulta, uma coisa assim. Estou falando de profissional advogado. Porque talvez, se elas têm logo que passar toda uma informação, elas têm receio. Porque, infelizmente, várias classes, não só a nossa, tem alguns, que eu nem vou chamar de profissionais, mas que essas pessoas passaram experiências ruins com profissionais. Pode ser área médica, pode ser da psicologia, pode ser nutricionista, pode ser, né? E aí as pessoas acabam ficando com alguma prevenção. É o que eu ouço algumas vezes, né? Com esse atendimento, então... Mas é deixar bem claro, assim, como que você faz, o tempo que leva, qual é o valor da tua consulta, como que você vai cobrar essa consulta, né? De que forma que você vai fazer isso, né? Existem vários mecanismos hoje. Então, isso é algo que eu sempre priorizei. E nessa situação, então, você escolhe com a pessoa também a maneira que você vai atender ela. Eu tive uma experiência uma semana atrás que eu disse, videochamada, então combinamos, e a pessoa me disse assim, não, que você até falou que só por telefone, né? A pessoa me disse, não, eu prefiro por telefone. Precisa me ver, né? Ver na mensagem do WhatsApp.
Isso, transparência é tudo mesmo. E aí eu entendi que até então eu imaginava que o online o melhor possível era ver, mas às vezes a pessoa está no momento que ela não está querendo ser vista na casa dela, que ela não está num momento que ela esteja se sentindo tão bem, mas ela precisa dessa orientação de um profissional advogado e com área tão delicada que tanto eu quanto você trabalhamos, né? Então, eu não quero te interromper, mas conclua, depois eu falo. Tá bem. Tô vendo aqui a Érica também, que acabou de entrar, que é uma super profissional. Vou comentar que é uma profissional que foi a minha primeira nutricionista. A Érica tá ali, ela é um exemplo assim, de profissional super competente, doutora. E vendo a Érica, eu lembrei disso, assim, que o profissional ele tem que atender o que é seu perfil. Tá? Eu gosto de dar um exemplo de outra área, vi a Érica e lembrei disso. Que ela foi uma pessoa que eu fui procurar para melhorar a minha alimentação, que eu passei a utilizar orgânicos, uma alimentação saudável, isso há bastante tempo, nem lembro que ano. E mudei completamente a forma que eu me alimentava, a forma, né? Sempre, anos atrás era muito magrinha, então a família sempre tem que comer, tem que te alimentar, e acabava não utilizando do melhor para essa alimentação. Mas enfim, e aí anos depois eu vim para uma pessoa que veio recomendada aqui de Porto Alegre, nutricionista, e chamou a atenção que eu e outras amigas tínhamos focos diferentes e ela apresentava a mesma prescrição para todas nós, era o mesmo, que seria personalizado. Bom, e aí num desses dias ela atendia com um enorme telão de computador do lado, digitava, olhava, digitava, e eu crente nisso que ela estava anotando tudo que eu estava, saudade também, tudo que eu estava lá dizendo, que eu não gostava de comer, para adequar isso. Quando no ímpeto, que eu sou uma pessoa muito de intuição, disso, de fazer essa leitura, eu levantei, dei uma olhadinha assim para o lado e pensei, não, ela estava, na época, o que mais se usava, acho que era aquele privado, não sei se era Face, não sei o que era. Aconteceu que essa pessoa era outra conversa, ela tinha aquele olhar, né, ali toda na pose, nas circunstâncias, e ela não tinha olhar nenhum para mim. Então isso eu estou dizendo para todo mundo que está me sentindo, serve para quando a gente está de um lado ou do outro lado. Se você sentir em algum momento que essa pessoa não está disponível para você, que esse advogado tem que estar a serviço do que você precisa. E você, o profissional, para qualquer área, todas essas pessoas que estão nos vendo, você precisa ter humildade para dizer muitas vezes não é porque a pessoa não sabe, vai consultar. Eu já tive uma situação que a pessoa marcou, agendou, foi, disse porque é um caso de uma partilha, isso, aquilo de bem. Na verdade, o que a pessoa estava precisando era um profissional da área do direito penal, criminal, tinha outro envolvimento com arma, com porte de arma. Então, você precisa abrir isso e dizer, olha, eu não sou especializada nessa área, e às vezes a pessoa insiste. Eu já tive familiares, principalmente na área do direito de trabalho, que diziam assim, não, mas eu sei que você vai me atender melhor, que você conhece. Eu digo, olha, eu não tenho conhecimento técnico de direito do trabalho, de direito previdenciário e tantas outras áreas. Mas você é uma advogada na área de direito civil. Ok, mas eu me especializei porque eu me sinto segura com as jurisprudências atualizadas, com os mecanismos que o direito de família e sucessões possui, para você ter os meandros, os melhores meandros, para que você consiga alcançar ao teu cliente aquilo que ele pretende, seja na via judicial ou extrajudicial, né? Então é isso que a Kelly estava dizendo antes, quer dizer, ela tem um mecanismo, seria bom o cliente dela que ele envie antes, já para ela fazer os cálculos, eu entendi, para que não aconteça aquela situação da pessoa ficar lá, sentada, assim. E o meu, eu tento invadir o menos possível. A pessoa faz um contato comigo quando eu atendimento online, no escritório, enfim, presencial, que agora no momento eu não estou fazendo atendimentos presenciais, uma decisão que eu tomei, né? A menos que venha surgir alguma situação extremamente necessária, e farei com todos os cuidados possíveis. Mas de entender que essa pessoa, estando contigo nessa troca, nesse momento, ela precisa receber total atenção, né? Essa atenção, esse cuidado com a pessoa, com o outro que você vai atender, ela precisa ser transmitida. Isso é para qualquer compra. Eu sei que tem gente aqui, vi que passou, e pelo número de pessoas que estão nos assistindo, que é significativo para a gente que está começando a primeira live e de qualidade. Qualquer coisa, de loja, aquilo que eu falei da minha experiência de São Paulo,
Ah, tá. Não é ficar jogando aquela mensagenzinha. Eu me sinto sufocada, a gente mandando e-mails, e-mails. Não. Se você cuidar das pessoas que você tiver, aquilo for verdadeiro para você, inicie da tua forma. Se você não te sente seguro no online, de pessoas que têm mais experiência, como a gente já está fazendo há bastante tempo, comece de outra forma. Mas comece bem. Comece com aquilo que você sabe. E se você não souber, diga. Não sei, não é da minha alçada, não sou especialista nisso, né? Eu acho que todas as outras questões, elas vão se resolvendo, mas essa conexão, ela precisa ser imediata. Isso é transparente para as pessoas que te veem ou que contar. Não sei qual é a tua impressão nesse sentido, Kelly. Beatriz, abordaste uma série de questões de extrema relevância. Eu vou pontuar algumas. Eu concordo plenamente contigo quando tu trouxesses a questão da atenção plena. Alguns advogados tinham por hábito um atendimento muito formal e muito distante. Claro que, como muito bem pontuado, essa é a diferença da questão. Quando um profissional está muito atento e perceptivo ao seu cliente e ele atende de forma personalizada do início ao fim. Então, tu consegue, com a experiência do dia a dia, consegue perceber que aquele cliente ele precisa de mais espaço. Esse cliente ele gosta de mais intimidade, né? Gosta que tu... inclusive, eu trabalhando no previdenciário, às vezes eu questiono porque eu preciso que o cliente tome alguma decisão sobre a questão da vida dele, previdenciária, e diversas vezes ele quer que eu escolha por ele, e eu respondo, eu não tenho como, eu trago as opções, né? Ah, mas eu não sei, olha, eu posso lhe trazer a perspectiva sobre a vantagem X, ou sobre a vantagem financeira, sobre a vantagem temporal, sobre a vantagem... Agora, a escolha é do cliente. Mas voltando, que eu desviei o assunto, voltando para a questão, essa também, para os colegas que atuam em mais de uma área, é incrível como, quando nós atendemos apenas, porque eu atuei por um determinado tempo no civil, e agora eu trabalho só com previdenciário há alguns anos. A cada dia, nós vamos aprendendo e aprimorando tanto o atendimento como a questão organizacional. E Sim. Como muito bem pontuou a Beatriz, quando eu inicio a conversa com o cliente, eu já explico para ele como funciona o trabalho, né? Então, eles gostam de sentir, eu percebo que o cliente gosta muito de saber que existe existe um plano organizado que ele vai seguir. Funciona assim, tal Segurança dia... também, né? Uma rotina. O que vai acontecer com isso é isso com a tua situação, ou, né, de forma genérica, em regra, acontece isso, depois aquilo, depois aquele outro, né? E aí ele se sente mais tranquilo. E certamente, como eu estava falando no início, eu recebo muitos depoimentos de clientes falando que se sentiram muito acolhidos, porque cada área tem as suas peculiaridades. E eu também, quando eu comecei a atender mais, quando eu comecei meus atendimentos no direito previdenciário, eu percebi, eu não imaginava que a pessoa, quando ia sentar na minha frente, ia se emocionar, se recordando, porque ela está contando, ela tem que contar para mim da vida dela, da história. A vida laboral dela. E a vida dela de trabalho. E é inevitável, como bem falou a Beatriz, precisamos aprimorar nossas capacidades de relacionamento e, inclusive, de ter ter um nível de estudo com relação à questão de autoconhecimento, psicologia, porque é necessário um acolhimento, porque junto com a revelação dos locais de trabalho, vem as emoções. E a pessoa senta muito, na área de família, muito mais, né? Se no previdenciário tem,
que é relativa ao vínculo laboral, imagina, né, no âmbito familiar. E aí entram algumas questões também que entram, que também envolvem uma questão de sigilo, porque também acabam sendo reveladas, né, no atendimento algumas situações de assédio moral no trabalho. A pessoa chega, às vezes, eu preciso me aposentar desse lugar aqui porque eu estou... A pessoa, às vezes, acontece isso, então ela quer que eu... E às vezes eu tenho que acalmar o cliente e dizer, olha, eu tenho esse caminho, mas eu não faço milagre, né? Não tenho como retirar a pessoa de dentro. Mas isso que eu estava pensando agora do atendimento online, que você estava... Eu estou prospectando tudo isso que a gente está... A nossa ideia inicial, até a gente... Se tudo der certo e as pessoas no final tiverem questões e acharem oportuno, a gente faz uma segunda live, se a colega Kelly topar, se tiver interesse. Estou vendo que nós temos um fórum firme ali. Então, essa questão que a Candice está falando ali da confiança do advogado, a confiança no advogado é muito verdadeira. E tem uma outra questão que eu estava me dando conta, que também no início nós direcionamos esse atendimento online e talvez esse desmistificando, ele tenha ficado muito vinculado só à consulta, né? Seja atendimento em várias áreas, que a gente falou de outros profissionais, atendimento mesmo para a loja, para o contato inicial, né? Mas acho que a gente pode pensar em outras coisas. Além desse atendimento inicial, consulta inicial, falando da minha experiência, eu, por exemplo, eu sou contratada, muitas vezes, como uma profissional que entra num processo na via recursal ou entra para um parecer em função da especialidade e a pessoa, isso com o conhecimento do outro colega advogado, evidentemente. E quem vem ou me busca ou contrata, às vezes até colega profissional de área ou da área, né, diz assim, Beatriz, eu não gostaria de afastar aquele advogado que está cuidando do meu processo de divórcio, né, dessa questão da partilha, mas eu me sentiria seguro se você pudesse, quanto você cobraria, ou quais são os seus honorários, é isso que acontece muitas vezes, para que você possa dar o teu parecer, ou participar, ou atuar dessa forma no processo. Se você veja como isso é importante também o online, né? Porque isso se revela em outros estados, né? A gente tem ainda o foro privilegiado da mulher, nesses processos no âmbito de família, lembrando, e por isso esses deslocamentos. E o online é tão importante, porque aí eu posso estar em São Paulo, posso estar em Curitiba, posso estar em outra cidade, posso estar em Florianópolis, posso estar... E consigo dar conta de demandas urgentes, né? Com esse sigilo, com essa privacidade, os horários que as outras pessoas podem, né? Então, a Júlia, minha afilhada, tá ali. Júlia, a Dinda tá aqui. No online. E aí, essa situação, ela abre muito mais espaço para as pessoas que estão nos assistindo. A ideia de um contato inicial, ela é o mínimo que a gente pode fazer, porque nós temos reuniões entre grupos familiares online. Eu sei que tem muita gente, por isso que eu estou falando desmistificando, que tem um pé atrás e que não imagina, mas nunca passou por essa experiência. As coisas mudaram, elas não são tão engessadas. Lembrando que eu vi agora a minha querida afilhada, eu fiz uma festa online para quem está nos assistindo, Kelly, eu fiz festa de aniversário online, sei que você me cumprimentou, sabe que bacana. Em verdade, fiz mais de uma festa, inclusive. Eu tive que deixar muita gente de fora, porque o online não permite nesse grupo que eu consiga juntar todas as pessoas que eu gostaria, mas ao contrário do que se imagina, talvez se fosse presencial, nem todas as pessoas que participaram do online teriam conseguido estar aqui. Então, eu estou dizendo mesmo para os atendimentos online, né? O que você pode pensar disso? Você vai fazer um aniversário, uma festa online, atendimento online, o que foi dito para mim já, que às vezes a pessoa esquece que é online. Ela pensa que ela esquece. Lá pelas tantas, você pensa, vou fazer uma consulta. Como a gente está se vendo, ela nem lembra mais que é online. Não retira o contato pessoal. Mas eu digo que as formas que a gente tem hoje de fazer esse atendimento melhoraram muito para que a gente possa ter isso, né? Então, eu acho que é importante. Eu estou aqui, gente, olhando, eu estou preocupada com o horário. Agora despertou, eu deixei para despertar. A gente tem o Instagram corta depois de 1 hora.
Nós temos... Passou muito rápido, Para nós, né? E É. o Instagram nos corta, a gente tem uns 10 minutinhos aí. Eu pensei até que a gente já vai encerrando, falando alguma coisa. Se as pessoas que estão entrando, eu vi a Graça, que entrou agora, a Graça, querida, uma vizinha aqui do prédio de Porto Alegre. Agora, ela não é vizinha aqui de prédio, mas ela é uma querida, assim, de amiga de coração. Isso também é um contato. A gente que às vezes na capital do estado, cidade maior que a gente perde, você acaba perdendo, né? Que são os contatos, as questões pessoais. A gente não sabe como o mundo amanhã depois vai ser para quem está chegando agora nessa realidade, né? Eu sou uma pessoa que sempre valorizei muito, acredito que a Kelly também, olho no olho, você está próximo à pessoa, está nesse contato, né? Isso é muito importante. Mas nesse momento, o que melhor a gente pode fazer é nos proteger e ter o contato online, que por sorte que é possível, né? Tem a Maria Helena ali, que está dizendo que está muito bom. Que bom que a Maria Helena gostou. Não esqueci da Maria Helena. Maria Helena, não sei se ela foi sua colega de turma, mas é você, né, Maria Helena? Que às vezes não aparece sobrenome ali. A foto é pequena, acho que foi minha aluna. E a tanta Érica... gente que a gente se liga que se não tivesse online não estaríamos, né? É verdade, a Érica colocou anteriormente, que é tua cliente, dizendo que ela, apesar de morar no Rio de Janeiro, não abre mão da tua atuação. Então, aproveitando o gancho, não vi isso. mais Nossa, acima, não tem como eu deixar de registrar, e Érica. sim, do Rio de Janeiro também, é verdade. Do Rio, Que cidade lindo. maravilhosa, que Cristo Redentor de braços abertos. Quando eu conheci o Rio de Janeiro, eu só não deitei na frente do Cristo no chão, na época eu era noiva ainda, atualmente meu marido, porque eu já sou uma pessoa mais expansiva, né? E eu acho que ele não encararia bem naquele momento. Mas a minha sensação quando eu cheguei embaixo, aquele Cristo de braços abertos, né? Que ele abre os braços para a gente mesmo e que continue abrindo e nos protegendo. Ai, que assim seja. Mas eu queria colocar, assim, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que eu percebo que o que tem de melhor, a maior vantagem do atendimento online para todos nós, tanto para o cliente como para o advogado, é realmente essa expansão de horizontes. Porque, pensa, qualquer pessoa do Brasil pode receber o atendimento da doutora Beatriz. Pode ser cliente da doutora Kelly. Mas eu tenho, né? Mas eu tenho, porque eu comecei muito cedo isso. É verdade. Claro, muito cedo antes de tudo isso, né? E eu percebi, com a reforma da Previdência, desde o ano passado, eu participei de um ciclo de palestras e palestrei em 5 cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Hoje eu tenho temos clientes de cidades lá do norte, lá da fronteira, de Livramento, de diversas cidades. Eu não tenho como mencionar a variedade de cidades. Sim, Kelly, você veja, não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu procuro o profissional, desde que eu possa, claro, porque alguns atendimentos precisam ser presenciais, né? Você vai algumas situações, dentista, médico, você tem o presencial, né? Algumas profissões fazem essa exigência. Mas fora isso, eu sempre opto pela qualidade do profissional. Né? Independente isso de São Paulo que eu falei, que me abriu, que eu mantenho o contato, não adianta a pessoa estar aqui, você vai numa loja aqui próxima, num local para atender, você não é bem atendido, e aquela pessoa é verdadeira, ou tem um preparo para isso, é educada, faz um contato contigo de São Paulo, ela tem uma agenda, ela sabe teu tamanho, o que você usa, o que você gosta, ela não é agressiva, ela manda de vez em quando, ela é verdadeira, ela chama lá, Bia, tudo bem? Lembra como é que tá em Porto Alegre? Aqui tá assim, e te manda um contato, e aquilo te acolhe, aí ela disse, eu te mando a foto, eu te mando as medidas, quer dizer, eu vejo alguns profissionais em várias áreas, pessoas que atendem, que tem um perfil que eu chamo assim, que é o snob, eu não saberia como definir, mas que a pessoa não está para prestar. Nossa, eu já vi gente que a pessoa fica o tempo todo se olhando, se observando no espelho, que ótimo, mas esse narcisismo, quando você está buscando um profissional, ele não deve ter todo esse espaço, né? Todos nós temos uma vaidade, e é bom que tenhamos, mas aquele momento da atenção, qualquer serviço que você vai prestar é para o outro.
E eu vou já encerrando minha fala aqui, senão nós vamos encerrar, dizendo que o advogado, ele sempre precisa, e qualquer outro profissional, mas falando de nós, eu entendo, com ética, sempre respeitando o código de ética, e que você precise faça aos poucos, faça com respeito a isso, faça sempre, encontre sempre uma maneira de fazer e faça isso de maneira verdadeira, representando verdadeiramente os interesses da pessoa que te contrata, não buscando interesses pessoais. E que o retorno ele aparece, ele vem, porque as pessoas cada vez mais vão fazer essa leitura. Diga, Kelly, que nós estamos agora, 5 minutinhos de encerramento. Então, eu gostaria de dizer, de lembrar a todos que estão nos assistindo, e a Beatriz, que o propósito da nossa live foi valorizar o trabalho da advocacia e principalmente como nós atuamos, eu e a Beatriz, a advocacia artesanal. E esse olhar para o cliente de uma forma integral, uma preocupação extrema e personalizada. E isso é muito bacana, porque, desculpa a ligação, Tá sentimos pessoal, essa gratidão. Voltou, né? Tá travando? Tá. Então, para encerrar... no final ela vai travando. Acho que a gente pede, se o pessoal quiser mandar mensagem e pedir por uma segunda live e dizer lá no nosso privado do Instagram o que eles querem ouvir, o que querem debater para a gente aprimorar isso. Diga. Muito bem. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, dessa conversa que tivemos e frisar muito bem que o nosso propósito é tanto valorizar a advocacia artesanal, como auxiliar todas as pessoas que estão procurando um advogado, como que elas fazem para identificar o advogado mais adequado para o que ela procura, né? Então é isso. Vai fechar então, a nossa live. Fica para uma próxima, né? Obrigada. Eu acho mandem direct. Que bom, o pessoal gostou. Não quero te cortar, mas para a gente não ficar assim aberto. Pessoal, muito obrigada. Prazer estar com vocês. Kelly, gratidão por você estar aqui participando desse momento também. Gratidão, Beatriz. Salva a nossa live e vamos aguardar uma próxima se os nossos ouvintes pedirem. O pessoal disse que passou rápido. Quando passa rápido, muito obrigada. É um bom sinal, né? É verdade. Queria cumprimentar, então, os nossos ouvintes. Não consegui mencionar, mas gratidão. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.